Presidente, queria lamentar muito a decisão de Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência cometeu um grave equívoco hoje, abriu um precedente perigoso para a CPI, porque nós já discutimos essa questão várias vezes na CPI, inclusive em Curitiba. Várias vezes se tentou falar, então o cidadão vai lá, ele não quer falar, nós vamos liberar. Não foi a decisão da CPI, nunca foi. Mesmo aqueles mais duros, que nem o senhor Fernando Baiano, que trancou, não abriu a cara, não mexeu o semblante, né? Nós perguntamos todas as questões a ele, porque às vezes o silêncio ensurdecedor e a postura já é reveladora de alguma coisa. Outros falam pela metade. Nosso direito é o direito de perguntar. O direito constitucional dele, assegurado na Constituição, é querer não responder, mas não foi isso que aconteceu na maioria das questões. Então, um cidadão acusado desse jeito, o empresário, o empreiteiro, vem aqui, senta ali do lado do seu advogado, né, e fala assim, eu não vou falar nada. Nós perguntamos a ele, ele falou assim, então eu estou liberado, estou, tchau, vou embora. Isso é uma desmoralização para a CPI, minha opinião. Só o fato dele estar sentado aí, exposto, e ter que ser perguntado sobre as várias questões que a maioria da população não sabe, porque não lê o processo, nem tem condições de sabê-lo, eu acho que é um erro grave, presidente, um equívoco que não pode se repetir. Eu acho que a decisão de Vossa Excelência foi monocrática, é um péssimo exemplo, que, aliás, está sendo seguido pelo presidente da Casa, que tomam decisões monocráticas constantes aqui nessa casa, ditatoriais, mas não podemos aceitar isso. Peço a Vossa Excelência que consulte o coletivo antes de tomar decisões desse tipo. A CPI tem duas retas. Ou ela se realiza, se legitima como um instrumento de investigação, de esclarecimento, ou ela pode tomar o caminho da desmoralização. E não é difícil que isso aconteça. Ontem mesmo, já com o caso Janene aqui, nós perigosamente trilhamos caminhos que para a sociedade brasileira não ficam claros. Quer dizer, tinha uma notícia de uma revista que dizia que o Janene não tinha sido enterrado, aí em seguida a mulher fala, isso aí é tudo fantasia e a gente já está aqui querendo fazer exumação. Que negócio é esse? Nós temos que caminhar com precisão, com passos firmes. Nós temos que ouvir as pessoas que interessam. De fato, a CPI precisa ouvir quem precisa ouvir, entende? Não é só aprovar 300 requerimentos, entende? De pessoas que prestaram serviços, isso e aquilo e tal, porque há uma ansiedade na sociedade. Quem é mais visto não é o trabalho da Polícia Federal nem do Ministério Público, ele é publicado depois. Aqui não, aqui nós estamos com a visibilidade aberta, é preciso mostrar alguma coisa. Inquirir as pessoas, mesmo que as pessoas não falem, de alguma forma, faz parte do trabalho da CPI fazer isso. Por isso, senhor presidente, eu quero propor que a gente, de verdade, consiga estabelecer um roteiro de esclarecimento, que a gente não aceite mais essa questão de não ouvir. Quem vai determinar se ele vai embora ou não é o bom senso da própria CPI. Passou 1 hora, meia hora, 2 horas, a gente fala, não, esse cara está falando alguma coisa. Então dispensa o cara depois. Agora, quero propor também a Vossa Excelência o seguinte, na próxima reunião da CPI, nós vamos fazer a seguinte proposta, peço a Vossa que o plenário encampe essa proposta. Nós vamos fechar a CPI por 1 hora, e eu quero discutir o assunto CROL, quero discutir o contrato da CROL aqui dentro, e quero convocar o assinante do contrato da CROL. Nós não vamos mais ficar em silêncio ou não podendo saber, como membro titular da CPI, quem está sendo investigado pela CROL. Então, peço que na próxima terça-feira, antes do depoimento, se feche a CPI e nós possamos ouvir de quem conversou e quem assinou o contrato da CROL, quem são os investigados, né? Por que esses daí? Por que a CPI não pode deliberar pelos trabalhos que devem ser feitos para a empresa investigadora pela qual o dinheiro público está sendo pago pela CPI e outras questões desse tipo? Nós temos que democratizar as decisões da CPI. Peço a Vossa Excelência que siga esse roteiro, por favor, respeitando o seu trabalho
mas também quero, como deputado, ser respeitado na decisão. Vossa Excelência tomou uma decisão monocrática e não devia. Obrigado, presidente.